Olá, meu nome é Lucas Borges Capel, sou professor de finanças da Universidade de Uberaba. E é com muita alegria que nós estamos aqui hoje para poder compartilhar com vocês um pouquinho, né, discutir um pouquinho a respeito de finanças, principalmente nesse momento de pandemia, momento em que nós precisamos ficar reclusos, como que vai nossas finanças nesse contexto, né? Então, para isso, nós contamos aqui com o nosso professor Marco Antônio Nogueira, professor economista, né, e o atual pró-reitor nosso de ensino aqui da Universidade de Uberaba, e contamos também com a professora Daniela que é coach, é psicóloga, né, e vai falar para a gente também um pouquinho ali da parte psicológica, digamos assim, do consumo, né, dos gastos, dessa parte de economia. E nós também, pessoal, nós vamos aproveitar a oportunidade e responder algumas dúvidas, né, que nós inclusive já recebemos aqui a respeito de finanças, né, nesse momento, nesse contexto, e a gente vai ter oportunidade aqui de conversar um pouquinho, de discutir um pouquinho a respeito desse tema, ok? Bom, para a gente começar, professor Marco, eu gostaria até de fazer uma pergunta para você, né? Nesse momento, né, digamos assim, em que se faz muito importante o estudo de finanças, né? O que é que você acha dessa condição, né, dessa posição da gente manter um guia de finanças aqui na Uniub e disponibilizar para a comunidade de uma maneira geral? Bom, eu costumo dizer que a parte mais sensível do corpo é o bolso, e nesses tempos de restrição de financiamento, restrição de entrada de recursos, é fundamental. Então, a proposta da universidade, do Guia de Finanças, ela é mais do que bem-vinda, porque nesse momento nós temos um desafio, que é a entrada de recursos nas famílias, né, por parte dos trabalhadores, por parte das mulheres empreendedoras, dos empresários, e ao mesmo tempo nós temos os custos. Então, a questão de finanças pessoais é como saber equilibrar essa entrada e saída de receita, de faturamento, de entrada e de saída com o que eu tenho disponível. Na verdade, o Guia de Finanças, e eu particularmente fico saudosista, ele é neto de um projeto chamado Dando Conta das Contas, lançado lá em 2000 e alguma coisa, né? No curso de administração, trabalhado por vários professores. Então, é salutar nós estarmos falando de finanças, falando de gestão financeira eficiente nesses tempos. Quando a gente fala tempo, não estamos dizendo esse ano não, né? 2021, 2022. Então, é bom, sempre bom a gente falar de como trabalhar de maneira científica e profissional os nossos recursos pessoais. É isso aí, muito bem colocado, professor. E nesse contexto, professora Daniela, como é que a gente pode fazer, né, digamos assim, para diminuir esse impulso nas compras, né? E nesse momento, eu acredito que todo mundo, psicologicamente, digamos assim, a gente fica um pouco abalado, porque nós, seres humanos, estamos acostumados a relacionar, né? A gente gosta de conviver com as pessoas. E como a gente está recluso, a gente acaba, digamos, apreciando alguma outra coisa, e o consumo, nesse contexto, pode aumentar, principalmente pela internet, né? Aplicativos que hoje você consegue comprar com facilidade. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito. Olá, Lucas. Você disse, né, principalmente nesse momento que nós estamos mais reclusos em casa, as ofertas são gigantes, né? Chegam a todo momento, a gente está mais disponível para olhar para essas ofertas. É importante lembrar situações corriqueiras do dia a dia, talvez não hoje, mas no passado, né? Quem não foi num shopping para passear e voltou com a mão cheia de sacola? Quem não foi no supermercado e excedeu uma lista? Então, a gente chama isso de uma compra impulsiva, né? Uma compra não planejada, uma compra por empolgação. Geralmente, essa compra impulsiva, ela é uma compra que, na ilusão que algo vai ser atendido, uma frustração, uma angústia, uma vontade daquele dia estar mais alegre. Então, essa velocidade, essa compra por impulsão, ela queima uma etapa, que é a etapa da análise. Então, a psicologia econômica, ela veio para ajudar as teorias de finanças
para entender, porque as pessoas buscavam entendimento sobre finanças, mas não mudavam o seu comportamento sobre compras, o seu comportamento, esse comportamento impulsivo. Então, a psicologia, ela veio para ajudar a gente a entender que por trás, antes de tudo, tem um comportamento do consumidor. Então, uma dica é você, primeiro, se autoconhecer, né? Então, compreender quais são os seus vícios, qual que é seu estilo de vida. Por exemplo, uma pessoa mais extrovertida, ela vai se relacionar, ela tem esse desejo, ela vai sair mais de casa, ela vai para o barzinho, ela vai, né, se relacionar com as pessoas. Então, isso ela vai consumir mais aquele barzinho, aquelas questões que você vai no final do dia, nas horas de lazer. É importante? É super importante, mas quanto que isso está pesando? As pessoas mais introvertidas, talvez, vão ter mais facilidade em fazer esse tipo de economia. Então, você se autoconhecer é muito importante, conhecendo a sua personalidade, seu estilo de vida, o que você gosta, e depois você começar a trabalhar dentro das técnicas de finanças, que é compreender mesmo como você faz um planejamento, como que você tem que listar os seus consumos, né? Para depois você começar a fazer uma mudança de comportamento. Então, as compras, elas não são 100% racionais, tem um comportamento envolvido. Então, é muito importante você analisar esse comportamento. O que está te levando a fazer essas compras? É muito importante isso que você falou, principalmente nesse contexto que a gente está, né? A maioria das pessoas está muito ligada com a tecnologia. Então, você acaba que lê mais notícias e acessa mais esses meios, né? Digamos, de nos chamarem a consumir, né? Então, você tem total razão, professora. Agora, pessoal, quando a gente fala, assim, inicialmente, né, a respeito de finanças, pode parecer um tema complicado, pode parecer algo que só especialistas podem tratar, mas a verdade não é isso, né? Finanças pode sim ser um pouquinho descomplicado se nós conseguirmos responder algumas perguntas e também lidar melhor com o nosso planejamento financeiro, né? Para isso, eu vou aqui ler algumas perguntas que nós recebemos. Eu gostaria que, na medida do possível, professor Marco, professora Daniela, a gente fosse aqui trocando alguma informação, algumas ideias a respeito dessas perguntas, ok? Bom, a primeira que nós recebemos é o seguinte: investimentos, né? Durante a crise, devo investir? É uma pergunta, já começa com uma pergunta bem difícil, né? Eu vou dar um pouquinho da minha opinião aqui, depois eu gostaria de ouvir a opinião de vocês também. Eu acredito que, dependendo, né, da possibilidade que você tem ali, do controle orçamentário que você tenha, de uma perspectiva também de manutenção dessa renda que você tenha, pode sim ser positivo. Até porque nesses momentos de pandemia é que as oportunidades mais se afloram, né? A gente tem aí como exemplo a Bolsa de Valores, que caiu bastante aí nos últimos meses, na verdade, mas nas últimas semanas começou a se recuperar, caiu de novo. Então pode ser uma oportunidade de longo prazo, mas claro, repito, para quem tem um certo planejamento, sabe da sua renda, sabe da possibilidade de uma continuidade de renda, então eu acredito que seja possível, mas que para isso é necessário uma análise. O que você acha, professor Marco? Olha, em todos os momentos de fraqueza econômica, esse momento espetacular no sentido de ser diferente, né? A receita é simples, você tem que ter liquidez. Ter liquidez significa conseguir transformar rapidamente um determinado investimento, ou ter o dinheiro em caixa, ou em algum tipo de investimento não de médio e de longo prazo. Porque a partir dessa liquidez é que você consegue, como citado pelo professor Lucas, ter algumas oportunidades. É aquela história, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. De repente, aparece um imóvel que custava 100 e agora está custando 70 e você tem um recurso, aumenta seu poder de barganha. De repente, aquele carro que você não comprava, agora está disponível a um preço muito menor. Então, nesses momentos, ter liquidez é fundamental. E principalmente, né, quando você tem filhos pequenos ou você tem uma estrutura de gastos um pouco engessada, gastos com família, transporte e alimentação. E claro,
Você ter essa reserva te propicia também uma segurança até psicológica. Puxa vida, ó, se acontecer algo comigo, eu consigo ficar X tempo desempregado. Aliás, hoje, estatisticamente, o tempo médio de realocação no Brasil, varia de região para região, ele está um pouco acima de 1 ano. Então, as pessoas têm que olhar a perspectiva de investimentos, além do que eu citei, na questão da segurança. Talvez não haja prejuízo maior do que você sentir que o endividamento está ali, estão te cobrando e você não tem recursos. Então, essa é a palavra-chave. E como disse também, né, o Lucas, investimentos. Hoje, investimentos é só para quem tem uma certa reserva, porque investir em bolsa de valores é uma montanha russa. Sobe, desce, é algo que exige um pouco de especialistas, né? Mas, findando, ter liquidez, conseguir transformar ativos em dinheiro rapidamente no momento, um dos investimentos ou uma das colocações mais importantes. É isso aí, concordo plenamente. Professora Daniela, quer falar alguma coisa a respeito? É como vocês disseram, né? Compreender o momento, compreender a sua situação, e se for favorável. Perfeito. Nós temos mais uma pergunta aqui, pessoal. Meus gastos são maiores que a minha renda. O que devo fazer para começar o meu planejamento financeiro? Esse é um problema, digamos assim, da maioria da população, infelizmente, né? Porque a população, ela entende o recebimento, né, os proventos, digamos assim, como algo a ser gasto, né? E não algo a ser planejado para, posteriormente, parte ser gasto. Claro que nós temos também um problema muito grande, que é a questão da diferenciação de renda, né, no país, porque é muito fácil para uma pessoa que ganha vários milhares de reais providenciar um investimento no primeiro mês que ela começa a receber esse recurso, do que uma outra pessoa que às vezes tem ali 5, 6, 7 filhos, né, e precisa sustentar com 1, 2, 3 salários mínimos. E essa é a realidade, infelizmente, da maioria da população. Mas, né, colocando esse porém aqui que nós abordamos, eu acredito que o primeiro passo, né, é relacionar todas as suas receitas e todos os seus gastos, por menores que eles sejam, né, dividindo esses gastos, claro, na parte que você consegue mensurar como se não fossem obrigatórios, né? Então, um lanchinho, um filme, alguma coisa que você consegue cortar, e os outros gastos, que esses sim são aqueles mais difíceis de cortar, como energia, água, aluguel ou prestação da casa, etc. Né? Então, eu acredito que o primeiro passo seja esse. Você, professor, o que acha, professor Marco? Olha, o professor Fábio Galo, da FGV, ele tem algumas publicações nos jornais, nas TVs, no canal fechado também, e ele coloca um critério que é muito interessante. Aquilo que os administradores usam para gerenciar a famosa curva ABC, lá de materiais, a famosa curva ABC dos produtos de maior rentabilidade de uma empresa, ele também conseguiu fazer algo semelhante. O que é semelhante? Ele categorizou em ABCD os tipos de gastos para que você, no momento de restrição orçamentária, reveja, né, pode ser numa planilha, eu costumo dizer até num pedaço de pão, desde que você anote. Os gastos do tipo A são aqueles voltados à alimentação, né, que dificilmente você consegue fazer uma restrição, exceto se for supérfluo. Os básicos estão relacionados a transporte, relacionados à energia elétrica, à moradia, à manutenção. O C é aqueles relacionados a conforto. E aí eu já começo a pôr uma lupa e uma faca ao mesmo tempo. TV por assinatura, aquela academia que você paga e aparece uma vez por ano, aliás, agora não está nem podendo aparecer, né? E os totalmente dispensáveis, que é o D, né? E que você consegue, sem restringir qualidade de vida severamente na sua família, dispensar. Então, esse conceito ABCD auxilia muito você na priorização, porque a única receita que existe nesses momentos, né, para você melhorar ou você aumenta a receita ou reduz a despesa.
né? Não tem como. E esse conceito ABCD, eu tenho certeza, ele auxilia muito na priorização daquilo que deve ser cortado. Agora, um detalhe, tomar muito cuidado, e eu acho que a Daniela pode tocar nesse assunto, que muitas vezes algum tipo de gasto considerado supérfluo é importante para a sua saúde pessoal e mental. É importante avaliar isso. Se você sair cortando tudo, vão te tirar da sua casa. Se você sair cortando tudo de maneira indiscriminada, você vai ter um problema em casa, um problema com os amigos, etc. Ou seja, priorizar. Por isso que esse conceito ABCD ajuda. Mas também viver, porque vai ter vida após essa pandemia. Perfeito. Antes de eu passar a palavra para a professora Daniela no ponto que o professor Marco colocou, eu queria complementar, porque o ponto específico que ele tocou é exatamente a próxima pergunta, que é o seguinte: como é que eu priorizo, digamos assim, essas ações de consumo? Né? O que é que eu tenho que comprar e como que eu vou, digamos, buscar essa compra? Entendeu, professora? O professor Lucas, é muito interessante, né, o que você dá a dica aí de relacionar, porque se você não relaciona, como que você vai fazer uma avaliação? E essa avaliação, como o Marco disse, né, você precisa de priorizar ali o que é essencial, e nesse essencial, às vezes você pode também ajustar, então, assim, a energia está muito alta, eu posso economizar, né, diminuir mais o consumo dentro de casa, e com certeza vai ter aí alguns itens à compra por compulsão, né? Essa impulsividade. E esse autoconhecimento. Então, eu analiso, pergunto, né? A gente tem que realmente fazer a pergunta: preciso disso? Qual a frequência? E, paralelo a isso, é importante a gente entender. Tem até uma questão da roda da vida, tem uma teoria que mostra, né, que tem alguns fatores que compõem a vida que a gente precisa de alimentá-los. A gente precisa de alimentar a questão da saúde, então, uma boa alimentação, esporte. A gente precisa de ter lazer, tem que conviver com os amigos. Então, tudo isso não é sair cortando, porque quando você olha para o lazer, você fala, isso é supérfluo, né, e isso eu não preciso para viver. Precisa sim. Essas distrações do lazer. Agora, às vezes, você está em excesso. Talvez isso está representando para você, sei lá, 50%, 40%. Então, é importante também você determinar o quanto que o lazer, tido como supérfluo, né, para algumas pessoas, tem que representar nos seus ganhos aí. Nossa, eu achei o comentário perfeito, porque, inclusive, um dos temas que a gente vai abordar de uma outra maneira aí no nosso Guia de Finanças Uniub, é justamente isso. Eu não dei esse exemplo lá no guia, então vou passar aqui para vocês. É um exemplo que eu costumo, inclusive, falar para os alunos em sala de aula, que é o meu próprio, né? Por exemplo, eu gosto muito de assistir filmes, gosto bastante. É um lazer, assim, para mim, eu diria que é o primeiro lugar, é o que eu mais gosto de fazer. Na época que a gente não estava na pandemia, eu ia ao cinema, né? Eu gostava bastante de ir ao cinema. E eu não abria mão disso, mesmo em momentos que às vezes as finanças não estão perfeitas, né, da maneira como a gente gostaria, eu preferia cortar de alguns outros locais para manter esse lazer, justamente pelo que você disse, professora Daniela. Porque senão a vida também não vale a pena, né? A gente tem que viver também para ser feliz, também para curtir esse momento. E não apenas para trabalhar e pagar contas, né? Então a gente tem que saber diferenciar isso. E agora, nesse momento de pandemia, a gente fica nesses aplicativos, né, desses streams que permitem que a gente consiga assistir filmes, no meu caso, no meu exemplo. Mas é bem interessante. Agora, professora Daniela, já emendando uma outra pergunta, e a questão da ansiedade, né? Eu falo pelo seguinte, algumas pessoas, porque para controlar essa ansiedade, às vezes descontam, por exemplo, na comida, né? Comem bastante, às vezes ganham peso. Outras pessoas, às vezes, descontam até no nervosismo, ficam muito nervosas, não conseguem organizar uma ideia, digamos assim, sem até ficar um pouco agressivas. Outras pessoas, infelizmente, vão para as compras, né? E começam a, digamos, consumir em excesso por essa ansiedade, né? Você tem alguma dica, algum apontamento nesse sentido que a gente possa passar? É a questão do autoconhecimento, né? A gente tem aquele grupo de pessoas que não conseguem, talvez, fazer esse
ter essa autoanálise sozinhos, vão precisar de ajuda dos profissionais, dos psicólogos. E tem aquele grande grupo que precisa apenas de parar, né? Eu tenho algumas dicas que já escutei de alguns economistas, que é o seguinte: nunca saia de casa com cartão de crédito, com cheque ou com muito dinheiro, apenas saia com troco. Então, você vai às compras, né? Se você percebe realmente que você precisa, você vai ter que voltar em casa e voltar depois de algumas horas ou no outro dia. Se você voltou e comprou, é porque você realmente precisa. Então, essa compra na impulsividade é que você corta essa etapa da análise. Então, você perceber como que você está se movimentando frente às compras. A questão da ansiedade é a questão da expectativa, né? Então, assim, a minha expectativa é que isso aconteça, aí não acontece, você fica frustrado. Então, é a gente olhar, lógico, para o futuro, mas também a gente olhar para o presente. As pessoas têm uma mania de ficar olhando muito para o futuro. Então, assim, olhar muito para o ideal e não para o real. Então, quem sou eu, o que eu gosto, o que eu realmente preciso. Então, a dica é, olhe mais para o real e pare de olhar para o ideal, porque isso traz um sofrimento muito grande. Você pode fazer isso sozinho, que a gente fala de autodesenvolvimento, ou se isso está muito realmente enraizado, você precisa de uma ajuda de um profissional. Professora Daniela, complementando, 2 outras variáveis: não leve crianças ao supermercado e, quando for, almoce ou jante antes. Esses economistas são complicados, viu? Então, pessoal, muito, muito interessante as colocações, né? Eu acredito que são bem importantes mesmo da gente relacionar os 2 pontos, né, professora Daniela e professor Marco? Eu preciso fazer meu planejamento financeiro, então eu tenho que olhar para o futuro, mas não só para o futuro, né? Eu tenho o presente, eu preciso viver também. Né? Então, esse trabalho, digamos, dinâmico, né, de comparar o presente com o futuro e conseguir organizar de uma maneira, digamos, razoável os 2, né, que eu acho que é um trabalho muito importante e que, como a professora Daniela disse, caso a gente não consiga sozinho, nós possamos procurar, sim, ajuda especialista, né, nessa área. Tem uma perguntinha agora aqui para você, professor Marco. Eu acho que essa daqui você vai conseguir nos ajudar. Estou pensando em parar meus estudos temporariamente para ter uma reserva e retornar após a pandemia. É uma boa ideia? É uma péssima ideia. E eu vou colocá-la dentro de fatos reais. Né? Eu tenho vivenciado muito isso na universidade. Esses dias, a gestora de um determinado curso recebeu um e-mail, né, de uma aluna dizendo: professora, eu tive que cancelar o Netflix, eu tive que cancelar um dos meus celulares para aumentar a capacidade de banda do meu computador para poder assistir a aula. E ela diz: foi um dos melhores investimentos. Né? Uma outra, de um aluno, né? O aluno queria desistir e estava participando de um processo seletivo para um grande banco aqui da cidade. Salário, uma renda muito boa, acima de 2 mil. Então, ele, como continuou a estudar, como continuou nos estudos, ele naturalmente participou do processo seletivo e foi contratado. A vida, e a Daniela depois psicologicamente pode até analisar, mas nós economistas gostamos muito, é um custo de oportunidade. Eu renuncio a algo, mas isso tem o outro lado. Quer dizer, olha, se eu casei, agora, em tese, eu não posso buscar outros relacionamentos. Se eu comprei um carro, agora eu não posso investir em outro. Então, a vida é cheia de custos de oportunidade. Eu acho que nós temos um investimento, que não é custo, chamado educação. E é ela que propicia, na minha opinião, o seguinte: oportunidades. Tem aquele provérbio árabe: 3 coisas que passam e não voltam mais. Uma palavra proferida, uma flecha atirada e uma oportunidade perdida. Parar os estudos é perder uma oportunidade. É um semestre a mais para participar de um processo, do concurso. Perdi o exame do meu órgão de classe, perdi um estágio. Ou seja, não é. Lembrando que o que está acontecendo com várias pessoas, no mundo inteiro.
Quando você vê que Harvard vai voltar aos estudos plenamente em 2021, né, ficamos tranquilos, porque aqui na universidade a gente não parou. Mudou o ambiente remoto, que não é EAD, é um ambiente remoto de aprendizagem, né? Mas você continua tendo aula, continua tendo oportunidades. Não só aqui, como outras instituições também optaram pelo ambiente remoto. Parar não é opção, não é. E talvez a mensagem daquela aluna que teve que cancelar a Netflix e parte do pacote de telefonia seja, na minha opinião, um dos maiores exemplos de dizer: eu vou investir na educação. Perfeito. Professora Daniela, quer falar alguma coisa a respeito do tema? Professor Lucas, eu sempre falo nessa questão, me referindo assim, quando a gente é criança e quando somos adolescentes, talvez a gente não percebe o valor do tempo. Mas quando a gente entra na fase do mundo dos adultos, a partir aí da faculdade, né, a faculdade propicia eu entrar no mundo dos adultos, aí o tempo, ele realmente tem um valor gigantesco, né? Então, assim, 6 meses que você perde, você tem que esperar 6 meses para talvez entrar no próximo ano, são 6 meses perdidos na sua vida, na impossibilidade, como o Marco disse, de se candidatar a alguma vaga. E hoje o mundo é muito complexo, né? O mundo é muito dinâmico, e esse tempo ele vai realmente, talvez, trazer uma impossibilidade futura, e aí não tem como você voltar atrás. Perfeito, eu acredito que seja isso também, e eu ainda falaria mais um ponto também que eu acho muito importante, que talvez, né, nós tenhamos aí antecipado um pouco o futuro em relação a essa pandemia, né, na questão tecnológica, isso que eu estou querendo dizer, porque, por exemplo, nesse momento, né, o professor Marco está na sua casa, a professora Daniela está na sua, e eu estou na minha, e nós estamos aqui conversando, né, numa roda de conversa, como se estivéssemos numa mesa, né, nós três aqui, e falando sobre um tema. E para a gente fazer algum tipo de reunião nesse sentido, estando, por exemplo, na mesma cidade ou na mesma instituição, seria muito improvável, né? A maior possibilidade seria estarmos realmente reunidos fisicamente. O que eu estou querendo dizer com isso? É que o profissional, nesse contexto, aquele que continua estudando, né? Então, o estudante que vai se transformar em um profissional, ele vai ter a oportunidade de passar, né, a observar as carências do mercado nesse momento. Já imaginaram quantas empresas, né, infelizmente, vão fechar as portas e quantas novas vão surgir, né, principalmente na área de tecnologia? Quantas empresas elas vão ter que se reinventar para trabalhar nesse novo modelo, que é o modelo de, digamos, entrega, compra online, entrega em casa, via aplicativo, e os profissionais para trabalhar nessas empresas vão sair de onde? Né? Eles vão sair das instituições que os capacitaram. Infelizmente, aquelas pessoas que perderem a oportunidade, né, que seja 6 meses, como vocês muito bem disseram, são 6 meses que podem fazer uma diferença muito grande. É aquela vaga que ele vai perder, é aquela oportunidade que vai passar, e infelizmente a oportunidade é difícil de passar 2 vezes. Né? Então, por esse motivo, eu também acredito que a educação, ela nunca vai ser um custo, ela sempre vai ser um investimento. Lembrando, né, Lucas, a pessoa que tem ensino superior tem 3 vezes menos chances de ficar desempregado. Cada ano de estudo, a renda cresce 15%. Oportunidades que estão hoje no mercado exigem um profissional ter uma expressão chamada camaleão. Ele vai ter que se reinventar, ele vai ter que trabalhar em função das oportunidades que surgem. E isso, né, a universidade, o ensino em si, o ensino superior especificamente, ele propicia essa abordagem. Eu, particularmente, fiquei muito tocado, eu quero voltar na aluna que cancelou o Netflix e o pacote para ter mais velocidade no seu computador, como um exemplo, né, que muitas vezes nós temos que fazer as opções e as renúncias. Mas é isso mesmo. Realmente é um exemplo ímpar, viu, professor? Porque é um exemplo que demonstra o que deve ser considerado como um investimento atual para o futuro, né? Não tenha dúvida. Professor Marco, as perguntas aqui são várias, né? A gente vai ter oportunidade depois de poder responder também de outras formas, né? Através dos outros caminhos que o Guia de Finanças Uniub vai proporcionar. Mas eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, professor,
a respeito desse guia de finanças, de uma maneira geral, em relação a, digamos, o benefício que ele vai trazer para a comunidade e por que a instituição, a Universidade de Uberaba, tomou a iniciativa, digamos assim, de trabalhar num projeto tão interessante quanto esse? Bom, a missão da Uniub, né, transformar por meio da educação as pessoas e, em linhas gerais, essas pessoas vão tornar a sociedade mais justa. Existem vários projetos dentro da universidade de extensão, projetos de pesquisa, e esse especificamente quer trazer para as pessoas e uma observação importante, viu, Lucas? Nós já temos na organização curricular de alguns cursos, educação financeira. Então, educação financeira é parte, tal qual felicidade entrou, né, esse semestre para alguns cursos, educação financeira é parte da organização curricular de alguns cursos. Daí a preocupação, a demonstração de preocupação da Uniub. E, nesse sentido, né, já que nós somos líderes de mercado, 67% do share entre as instituições privadas aqui em Uberaba, nada mais como mais uma demonstração da importância da universidade e do conhecimento. O que, na verdade, a instituição faz é transferir conhecimento. E esse conhecimento de gestão financeira pessoal é algo importantíssimo. Nos Estados Unidos, só para você ter ideia, as famílias mais abonadas, mais ricas, desde tenra idade, já manda seus filhos para instituições, né, que ensinam a ter uma educação financeira, como forma de perpetuar, claro, o seu patrimônio. E o que falta ao nosso país é muito disto. Eu, sempre que posso, parafraseio o profeta Oséias do Antigo Testamento: o meu povo se perde por falta de conhecimento. E é verdade. Né? O que está acontecendo com o país nesse momento, em boa parte, é essa falta de conhecimento. E o guia é uma forma importante, né? Talvez no macrocosmo aí da cidade isso não seja visto como tão relevante, mas para as pessoas atingidas por esse projeto, eu não tenho a menor dúvida de que isso é relevante. É relevante por quê? Porque vai sobrar recursos ou ela vai gastar de uma maneira mais científica, mais ponderada, para poder investir naquilo que realmente traz valor, que se chama educação. Eu costumo dizer, né, em algumas palestras que eu participo, que a grande função do dinheiro é te dar liberdade. Na minha opinião, ele existe para isso. Sabe aquela liberdade de você, vamos tomar um chopp? Ih, eu não tenho dinheiro. Vamos viajar para Caldas Novas? Eu não tenho dinheiro. Quando isso acontece, você está preso, você perdeu a liberdade. E a função do dinheiro é dar liberdade para as melhores decisões. Dentre elas, a busca pelo conhecimento. Perfeito, professor. Bom, gente, o Guia de Finanças Uniub, ele vai estar disponível para vocês, né? O link aqui na descrição, vocês podem acessar, aí vocês vão se inscrever, né? E ele é composto de 5 aulas, tá? Que vão ser disponibilizadas para vocês. Vocês vão ter acesso a um e-book gratuito, tá? A instituição vai disponibilizar esse e-book, e junto com ele uma planilha que nós desenvolvemos aí com muito carinho para vocês. Nessa planilha você vai ter a oportunidade de relacionar esses gastos que nós comentamos aqui. Os gastos, digamos, obrigatórios, né, que você não tem como não gastar, mas também os supérfluos, que você, porventura, pode ali analisar e retirar. Além disso, também tem as receitas, então, de uma certa forma, você vai conseguir prever, né, aí nos próximos meses ou até anos, dependendo da forma como você trabalhar com essa planilha, o seu orçamento financeiro. Tá bom? Bom, pessoal, para a gente encerrar, eu gostaria de pedir para a professora Daniela alguma consideração final, alguma informação que ela queira passar. Apenas mais consciência nas compras. Uhum. Deixa essa palavra aí. Muito bem. Professor Marco? Olha, cuide do corpo, cuide da mente, né? Cuide da sua vida e acredite que momentos como este que nós estamos passando em nível mundial, eles serão superados. E serão superados pelo conhecimento que as pessoas têm. E isso é algo extremamente importante. Conhecimento.
É isso que traz a verdadeira liberdade. É isso aí, professor Marco. Bom, eu também gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer primeiramente ao professor Marco Antônio, que disponibilizou o seu tempo, professora Daniela, que também disponibilizou o seu tempo de estarem aqui para a gente bater esse papo. Gostaria de agradecer, então, a você que está nos assistindo, pedir para você não deixar de acessar o link que está aqui na descrição, tá? E baixar esse guia, né, que vai, digamos, facilitar um pouquinho a sua vida, nesse momento, mas também para o futuro. E também não deixar de acessar nosso site, né, www.uniub.br. Lá você vai encontrar diversas informações sobre os nossos cursos, né, processos seletivos, notícias relacionadas à universidade e demais informações, tá bom? Pessoal, cuidem-se, tá? Acreditem, esse momento vai passar, tá? E não desista dos seus sonhos, não desista da educação por conta de um vírus, porque nós vamos vencer esse vírus. E aquelas pessoas que continuaram estudando e que estão se capacitando, com certeza vão ter maiores possibilidades de vitória no presente e também no futuro. Um abraço para vocês e até mais.